O campeonato italiano vai começar e nesse vídeo você vai conhecer como chegam os 20 times que vão disputar a Série A 25-26. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, aqui toda segunda, quarta e sexta tem vídeo e os guias seguem, né? Já fizemos aqui o guia da Premier League, o guia de La Liga, o guia do Campeonato Turco e seguimos agora com o guia da Série A. Outros ainda estão por vir para você conhecer os times que vão entrar em campo na temporada europeia, quem são os principais jogadores. Peço o seu like por isso, então, né, para que você possa ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. E também peço que você se inscreva no canal, também interaja, comente, para a gente poder trocar essa ideia, bater esse papo de futebol internacional. Então, como é que foi o campeonato italiano 24-25? Napoli campeão, com 82 pontos, um ponto na frente da Inter, né? A Inter teve muita dificuldade em conciliar campeonato italiano, Champions League e Copa da Itália. Acabou perdendo os 3 títulos em jogos ali, faltando 2, 3 rodadas para acabar o campeonato italiano. A Inter entrou com time reserva por conta da decisão da Champions e isso acabou bagunçando tudo. E o Napoli se aproveitou com méritos, foi campeão. A Inter foi vice, a Atalanta em terceiro, Juventus em quarto. Esses times vão jogar também a Champions League. A Roma, que ficou em quinto, e o Bologna, campeão da Copa Itália, vão jogar Europa League. E a Fiorentina está na Conference, mas precisa passar pela fase de playoff para poder disputar a fase de liga da Conference, né? Fiorentina já foi semifinalista da Conference, a Inter finalista da Champions, então são as equipes que disputaram competições europeias, né? A Lazio chegou nas quartas da Liga Europa, então nenhum time italiano conseguiu vencer competições europeias. A gente teve como principais campeões aí o Napoli e o Bologna. Para essa temporada, que começa agora no dia 23 de agosto e vai até o dia 24 de maio, né? Temporada de Copa do Mundo, todo mundo querendo mostrar serviço para garantir vaga nas suas seleções. Então, são 20 times, né? 3 times foram rebaixados na temporada anterior, o Empoli, o Veneza e o Monza. Subiram Cremonese, Pisa e Sassuolo. Vamos então aos times, começando com a atual campeão, o Napoli, né? O Napoli do técnico Antônio Conte, 2 títulos nos últimos 3 anos, um com o Spalletti, um com o Conte. O Napoli realmente não dá para dizer que não é uma potência, hoje se reconsolidou, né? Como era ali nos anos 80 e 90, como um gigante do futebol italiano. O Antônio Conte, 5 vezes campeão na Série A. Vai ser interessante ver essa segunda temporada do Conte, porque geralmente ele começa muito bem nos times que ele assume, conquista títulos, faz uma excelente temporada, o time joga muito, e aí depois começam a vir conflitos, o nível começa a diminuir. E para que o Conte tenha aí uma segunda temporada também vitoriosa, ele conta com um baita reforço, que é o Kevin De Bruyne, jogador histórico do Manchester City, da seleção da Bélgica. Imagino que ainda dê um ótimo caldo ainda o De Bruyne, que ele possa ajudar muito agora na nova casa, ele que já não vinha rendendo tão bem no time do Guardiola nessa última temporada, mas é um baita jogador. Veio também o Belkma, zagueiro, destaque do Bolonha, o Noah Lang, ponta esquerda, que era do PSV da Holanda, e o Miguel Gutierrez, destaque do Girona, né, um lateral que teve ótimos desempenhos lá em La Liga. O time perdeu o Raspadori para o Atlético de Madrid, jogador de velocidade, e teve a venda em definitivo do 11 que traz para o caixa do clube 75 milhões de euros. Né? O Galatasaray pagou uma bela bagatela aí pelo matador do Napoli. Só que pensando nisso, o problema é que o Lukaku vai ficar 3 meses fora, né? E agora o Napoli vai precisar ir no mercado, porque senão vai ter o começo da temporada todo sem um grande centroavante. Veio o Lorenzo Luca para ser essa opção, mas é um jogador jovem, né? E o Giovanni Simeone saiu, então o Napoli tem esse dilema agora por conta da lesão do Lukaku. Como destaque, tem também o David Neres, que é um jogador que faz as pontas, jogador brasileiro de velocidade.
o McTominay, o Anguissa, meia camaronês, o Lobotka, volante eslovaco, muita intensidade, marcação, bom passe. Os laterais, né, o Di Lorenzo, o Spinazzola, né, que vai disputar essa posição aí com o Marcelo Oliveira, mas o cara é campeão de Euro, um jogador de bom renome, né? Pensando no time do Napoli, sempre é bom lembrar, né, para quem está vendo aqui e avisar para quem está vendo o guia aqui pela primeira vez, eu uso a prévia da estreia que o SofaScore coloca aqui, então é basicamente uma prévia do time, mas pode ter mudanças aí ao longo da temporada, mas o esquema é basicamente esse, 4-1-4-1, com o Lobotka sendo esse volante, e aí você tem o Lobotka, Anguissa e McTominay no time, você dá intensidade nesse meio campo para que o De Bruyne possa fazer as funções dele com bola, não tenha tanta preocupação sem bola, porque assim, o De Bruyne não vai ter o vigor de anos anteriores, então você precisa de outros jogadores para dar essa compensação. Então, nesse sentido, o Napoli me parece equilibrado. Pode acontecer até do Conte querer usar o De Bruyne como um falso 9 e tentar mudar o jeito de jogar, né? Isso a gente só vai ver na prática, de repente, para tentar compensar essa ausência do Lukaku de outra forma. Não é muita cara do Conte, mas de repente ele pode tirar esse coelho da cartola. Mas o time tem ótimos jogadores, só que agora vai conciliar a Champions League, isso não tinha na temporada passada, então o calendário fica mais apertado e vamos ver como é que o elenco do Napoli vai se dá com isso. Eu acho que o Napoli disputa o título mais uma vez, mas assim, é um campeonato que vai ser equilibrado, tá? Vai ter muitos times que podem ser campeão, eu acho que vai ter um nivelamento nesse campeonato. Eu acho que o Napoli tem chances de disputar o título e acho que briga por uma vaga na próxima Champions. Vai estar ali na parte de cima da tabela. Seguindo com a Inter, né? A Inter talvez para muitos seja a principal favorita, por conta do elenco que tem, das últimas temporadas, né? Chegou na final da Champions, mas a Inter tem uma questão que a gente não pode ignorar, que é a saída do Simone Inzaghi, né? Perde o seu técnico e traz um treinador visando a continuidade do sistema de jogo, né? Que é o Christian Chivo, que o Chivo só tinha 13 jogos no Parma como técnico, né? Uma carreira muito curta como treinador de profissional. Ele teve passagens pela base da Inter, mas como técnico de profissional ele tem uma carreira muito curta. E o Chivo, ele não teve a Copa do Mundo de Clubes, né? Ele até teve algum mérito de tentar reanimar um time que estava muito desanimado por conta da derrota de 5-0 na final da Champions, mas acabou sendo eliminado pelo Fluminense, a impressão final não foi boa. E vamos ver como é que o Chivo vai conseguir levar essa Inter. Será que ele vai ter repertório para fazer o time ser campeão? Para tentar chegar longe na Champions de novo? Bom, as principais chegadas, né? O Luiz Henrique, brasileiro, ex-Olympique de Marselha, jogador que faz ali a ala direita, é uma opção ao Dumfries, né? O Dumfries é um cara que sofre com lesões, é importante ter um jogador que consegue executar o papel de vigor físico dele. Ele até pode fazer também no 4-2-3-1 um jogador aberto pela direita, se o Chivo quiser variar o esquema. O Boni, atacante do Parma, né, um homem de confiança do treinador. O Susic, meia do Dinamo Zagreb, que teve algumas aparições aí até na Copa do Mundo de Clube já. A principal saída é o Zalewski, né, jogador de meio campo, mas aí ele pelo Susic fica elas por elas, né, um jogador de banco, de elenco. O Buchanan vai para o Villarreal, jogador canadense, e o Joaquim Correia, que era um atacante que não estava rendendo, era reserva, não estava rendendo tanto, foi para o Botafogo, né? Veio também o Espósito, né? Então a Inter ganha um pouquinho de opção, né? Mas não teve nenhum grande upgrade no elenco, nem downgrade. Acho que o elenco fica mais ou menos no mesmo patamar que estava na última temporada, né? Então, se a gente for pegar o time da Inter, os três zagueiros, né? O Bastoni, o Acerbi e o Pavard. O Bastoni, esse cara que sobe muito, acaba virando um jogador de meio campo em alguns momentos porque ele arranca com bola, né? O Di Marco, que é esse meia que corta muito para dentro, esse ala esquerdo que corta muito para dentro. O Duff já é um ala mais de corredor. E vamos ver como é que vai ser esse trio do meio, né? Se o Susic vai ganhar a vaga do Çalhanoğlu, como está aqui, ou se o Çalhanoğlu vai se manter como titular. Çalhanoğlu que quase saiu, mas acabou permanecendo no elenco da Inter. E
E aí é sempre muito claro, né? O Barella cuida do lado direito, o Çalhanoğlu, né? Quando ele era titular, cuidava do meio, e o Mkhitaryan pela esquerda. Com o Inzaghi era tudo bem definido. Não sei se o Kivo vai mudar a forma desse meio-campo funcionar. E o ataque Thuram e Lautaro. Vamos ver o quanto que eles vão ficar saudáveis também. Acho que a Inter, sim, ela talvez tenha um pequeno favoritismo em relação às outras equipes, mas eu não acho que vai ser campeã, é batata. Eu acho que tem disputa aí, tem jogo, e não me surpreenderia se a Inter ficar um pouquinho abaixo aí, segundo, terceiro, quarto, pode acontecer. Acho que vai ser um campeonato equilibrado, digo de novo, nivelado, difícil da gente definir campeão. Então vamos com outro time forte, só que perdeu seu treinador, né? A Atalanta. A Atalanta ficou em terceiro lugar. Pô, a Atalanta é um time legal de ver jogar, né? Campeão de Liga Europa na temporada retrasada. A Atalanta perde o grande mentor, né? O cara que fez esse time jogar um futebol tão bonito e chegar longe e disputar aí em altíssimo nível, fazer quarta de Champions e tudo mais, né? Que é o Gianpiero Gasperini. É o fim de uma era. Ele foi para Roma. E para o seu lugar vem o Ivan Juric, né? Rebaixado lá com o Southampton na Inglaterra, mas tem experiência no campeonato italiano, já treinou Roma, já treinou Torino. A Atalanta, ela tem o Zalewski, né, da Inter, como aí o principal reforço, trouxe o Kossounou, zagueiro do Leverkusen, o Suleiman, ponta do Southampton, o Alahor, lateral esquerdo do Genoa, o Samardzic, atacante da Udinese, né, e também o Breccianini, meia do Frosinone. Mas o time perdeu jogadores importantes, né? O time perdeu o Retegui, que é artilheiro, era artilheiro da equipe, artilheiro do campeonato italiano. Retegui foi para a Arábia Saudita. O Ruggeri, lateral esquerdo, foi para o Atlético de Madrid. E o Piccoli, atacante, foi para o Cagliari. Então, assim, a Atalanta perdeu principalmente o Retegui. Um nome muito importante, perde seu treinador também, né? Então, assim, será que a Atalanta vai conseguir manter o nível sem essas peças? O Scamacca, que é um cara que já fez gols importantes pela Atalanta, já foi titular da seleção italiana como centroavante, deve assumir a função do Retegui. Você tem o De Ketelaere, jogador ex-Milan, e o Samardzic devem jogar atrás dele ali. A Atalanta mantendo o esquema com 3 zagueiros, né? O brasileiro Ederson permanece mais um ano, acho que é uma vitória, porque é um jogador que tem qualidade para jogar em outros grandes times europeus, mas é isso, é um time com intensidade, e tem a questão do Lookman, né? Claro que se o Lookman tiver em condição, aí ele vai incorporar esse ataque, aí o ataque vai ficar mais forte. Mas o Lookman vai ou não vai para a Inter? O Lookman faltou sem justificativa em compromissos aí da pré-temporada. Então, com o Lookman, esse time melhora, o ataque fica mais forte. Agora, sem ele, já fica um ataque problemático, com poucas peças de reposição. E é o mesmo para a Inter, né? Se a Inter ganhar o Lookman lá, obviamente o favoritismo que eu acho que é ali leve, aumenta um pouquinho. Então, todo esse jogo de peças aí da janela que vai até o final do mês faz toda a diferença, mas eu acho que a Atalanta vai brigar por vaga em competições europeias também. A Juve do Igor Tudor, né, que disputou aí a Copa do Mundo de Clubes. O Igor Tudor chegou no final da temporada no lugar do Thiago Motta e foi muito bem, teve ótimos resultados no campeonato italiano. A questão é que o Igor Tudor não enfrentou clássicos, né? Ele não enfrentou a Inter, não enfrentou o Napoli, por exemplo. Como que vai se sair, né? Nos jogos contra grandes times lá na Copa do Mundo de Clubes, ele foi muito mal. E o Igor Tudor tem essa coisa, ele consegue fazer a Juventus ser ofensiva, marcar gols e vencer com autoridade adversários mais frágeis. Mas como vai ser contra os adversários mais fortes? Ele ainda precisa dar essa resposta. O Igor Tudor, ele tem a saída do Alberto Costa, né? É um ala de muito vigor físico que ajudava muito no sistema dele ali, porque um ala que dava uma emulada de Hakimi, né? Porque ele enfiava por dentro, fazia o facão, fazia corredor, cruzava, ajudava na saída, tinha um vigor físico muito grande. Ele foi para o Porto, praticamente uma troca, né? Porque chega o João Mário, que era a ala direito lá do Porto. Confesso que eu acho o Alberto Costa melhor. E chega o Jonathan David,
atacante, centroavante do Lille, jogador canadense, um fazedor de gols, um preparador de jogadas, um centroavante inteligente, é um cara que pode ajudar muito a aumentar o número de gols da Juve na temporada. A Juventus tem como craque o Yildiz, né, jogador turco, que joga ali pelo lado esquerdo, excelente jogador, condutor de bola, finaliza bem, tem a agilidade, a habilidade, é realmente um cara para ficar de olho, né, porque ainda tem teto para evoluir. A defesa da Juventus é razoável, confesso que eu acho nenhum dos zagueiros que a Juventus tem você coloca 100% de firmeza. Se o Bremer voltar 100%, é uma ótima notícia, né? Porque o Bremer já teve ótimos momentos, mas a defesa da Juventus é um fator, saber se o sistema defensivo vai ser consistente, principalmente porque o Tudor é um técnico de mentalidade muito ofensiva, né? Locatelli e Thuram é talvez a melhor dupla de volantes do campeonato italiano, pelo menos no meu gosto. O Locatelli é um cara que faz ali a saída de bola, lança, chega no ataque. O Thuram também tem lançamento, tem desarme, tem velocidade. Jogadores muito bons. Os alas, o Cambiasso é um cara de muita intensidade. O João Mário não estava tão bem na última temporada do Porto. Quero ver como é que ele vai desempenhar agora. E o Francisco Conceição, ele ter permanecido foi um excelente reforço, porque é um cara que dá muito dinamismo para o ataque, é um jogador de qualidade, jogador rápido. Eu acho que a Juventus pode disputar o título de repente, pode ser uma surpresa aí. Ninguém está colocando a Juventus como aí uma candidata ao título, mas pode acontecer. Então eu acho que ela está nesse bolo aí também de brigar por vagas europeias, por vaga na Champions. Eu acho que ela consegue vaga na Champions e eu acho que a Juventus pode incomodar a Inter, Napoli nessa disputa pelo Scudetto, como eles gostam de falar na Itália. A nova casa do Gasperini é a Roma, né? A Roma que vem buscando voltar a ser competitiva, a disputar o topo da tabela do campeonato italiano e por isso traz um treinador que realmente é de respeito. Então é um time que com certeza a gente deve ficar de olho para ver se já vai ter uma evolução logo de cara na primeira temporada dele. A Roma teve como reforços o Wesley, lateral direito do Flamengo, né? Trouxe o Evan Ferguson, né? Lá do Brighton, uma revelação do futebol britânico, inglês de 20 anos, centroavante. O El Anaui, meia do Lens, e traz o Leo Bailey, né? Que é na ponta direita, jamaicano lá do Aston Villa, um cara que não foi tão bem na última temporada, mas na temporada 23-24 ele teve 13 gols e 14 assistências, então teve um ano espetacular. Então é com esse Leon Bay que a Roma espera contar o investimento que fez. A Roma não conseguiu contratar o Richard Rios, né? Acabou perdendo ele para o Benfica. É um jogador que o Gasperini queria. Em relação às perdas, perdeu o Paredes, que já queria deixar o futebol europeu, né? Voltou para o Boca Juniors. E o Lefebvre, meia, foi para o Sunderland. A Roma tem o Dovbyk, que foi um dos artilheiros do Campeonato Espanhol, e aí na temporada passada já esteve com a Roma, é um cara que contribui com gols, ele é o homem-gol da Roma, né? E o time precisa se ajeitar agora como time, entender como que o Gasperini vai conseguir fazer esse time girar. Com o Wesley e com o Angelinho, você ganha dois laterais de muito fôlego, né? De chegada à linha de fundo. Então eu imagino que o jogo vai passar muito por isso. E vamos ver por dentro se o Dybala vai conseguir repetir o bom ano que teve na temporada anterior, porque é um jogador inconstante. Como é que vai ser o ano do Cristante? Se o Mancini vai ter uma evolução aí, né, como zagueiro. Então vai ser interessante ver como que essa Roma vai conseguir desempenhar. Eu acho que ela está abaixo dos 4 times que eu citei, pelo menos de início. E a Roma vai ter Europa League para disputar, mas eu acho que a Roma pode apresentar um bom jogo, evolução, e tentar pelo menos ficar aí entre os 5 primeiros para conseguir uma vaga europeia na próxima temporada. Mas a briga vai ser dura, tem muito time querendo aí entrar nesse panteão. Um deles é a Fiorentina, né? A Fiorentina é um time que gostaria muito de conseguir ali crescer na tabela e vai ter o Stefano Pioli para isso, né? Chega ele que foi campeão italiano com o Milan, fez semi de Champions com o Milan, ele conseguiu trazer o Milan de volta, né? Ao patamar
futebol italiano, a grandes competições, mas no Al Nassr agora, lá no time do Cristiano Ronaldo, ele foi mal, não conseguiu títulos, caiu para uma equipe japonesa na Champions da Ásia. Então, o Pioli tem esses altos e baixos, mas dentro do cenário italiano ele rendeu bem, então é isso que a Fiorentina espera, né? Você tem como chegadas o Gudmundsson, atacante do Genoa, o Son, meia do Parma, suíço, o Fagioli, meia da Juventus, e o Fazzini, meia do Empoli. O time perdeu aí o Kayode pro Brentford, né, lateral direito, e o Amrabat foi para o Fenerbahçe da Turquia. O Moise Kean fez 19 gols, foi um dos principais artilheiros da Fiorentina na última temporada. É um cara que, ao lado do Dzeko, um jogador veterano, espera-se que faça mais uma vez uma boa dupla de ataque. O Gudmundsson está aí colocado nesse 3-4-1-2, né, como esse cara atrás dos dois. Vamos ver como é que vai funcionar esse sistema com o Pioli, né? Os laterais são Dodô e Gosens, jogadores aí que têm qualidades e defeitos, mas tem boa chegada no ataque. O Fagioli e o Son já chegam para jogar. A Fiorentina ali, Conference, Campeonato Italiano, não acho que ela chegue entre as favoritas para a vaga na Champions. Acho que se a Fiorentina conseguir se manter entre os 6, 7 primeiros, já está bom. Mas não vai ser fácil também. Eu acho que, principalmente com um calendário atribulado, a Fiorentina pode ter dificuldades para ter vaga europeia. Pensando assim, quem está no retrovisor dela e ficou em 7º na última temporada é a Lazio. E a Lazio vai ter uma temporada agora só de campeonato italiano e Copa Itália, com várias semanas livres. E isso faz diferença, né? O técnico da Lazio é o Maurizio Sarri, que foi campeão italiano com a Juventus na temporada 19-20, é técnico desde 1990, experientíssimo, e a Lazio ela tem como reforço o Nicolo Rovella da Juventus, né? E perdeu o Chauma para o Burnley da Inglaterra. A Lazio ela tem o Tati Castellanos aí como um destaque, que é centroavantão, né? Fez temporadas ótimas em La Liga, teve aquele jogo com vários gols contra o Real Madrid. E a Lazio tem bons jogadores, né? O Zaccagni fez uma ótima temporada passada, você tem o Guendouzi, jogador de seleção francesa, o goleiro Provedel, que é um bom goleiro, o lateral Nuno Tavares, o Sarri jogando nesse 4-3-3, é um cara que sabe jogar esse tipo de campeonato, com bons jogadores. Eu acho que a Lazio pode aí incomodar e disputar aí essas vagas europeias. É isso. Olhando, por exemplo, o elenco de Lazio e de Fiorentina, você não vê tanta diferença. Talvez o da Fiorentina seja até um pouco melhor, perdão. Mas a Lazio ela vai ter menos preocupações da temporada. Eu levo isso muito em conta porque a parte física, a recuperação faz muita diferença. Quem também vai passar pela mesma situação é o Milan, né? O Milan ficou em 8º, perdeu a final da Copa Itália, então ele não tem competição europeia. Se isso significa menos dinheiro no caixa, pelo menos significa aí mais tempo para o Massimiliano Allegri poder trabalhar jogo a jogo, treinar, e isso pode ser proveitoso. O Massimiliano Allegri foi campeão da Série A com o Milan e ganhou outras 5 vezes o campeonato italiano, né? É um cara muito pragmático e que é muito bom de ganhar esse negócio. Não sei se com o elenco que o Milan tem, ele vai conseguir disputar o título. Mas com o Allegri, sempre se espera que a equipe que é treinada pelo Allegri chegue longe e esteja lá em cima. Então acho que o Milan sonha com uma vaga na Champions, né? Trouxe o Modric, que ainda consegue não jogar todos os jogos, mas quando está em campo ele faz muita diferença, né? O Modric aí nos seus 40 anos é um dos maiores meias da história do futebol e com certeza vai agregar muita experiência e qualidade técnica, né? Trouxe também o Jassari, volante do Bruges, o Ricci, volante do Torino, que deve ser esse parceiro do Modric no meio, o De Winter, zagueiro do Genoa, o Estupinan, lateral esquerdo do Brighton, né? Repondo a saída do Theo Hernandes, e o Atekami, lateral direito do Young Boys. Além do Theo Hernandes, perdeu o Reinders para o Manchester City e perdeu o Thiaw para o Newcastle, zagueiro. E é isso, né? São perdas muito importantes. O Thiaw, zagueiro, importante, o Reinders, uma peça-chave do meio-campo, e o Theo Hernandes, o motor da lateral esquerda. Será que o Milan vai conseguir lidar com tudo isso, né? O De Winter deve ser titular nessa zaga, o Allegri está sinalizando que vai jogar com 3 zagueiros, né?
com o Pavlovic ali sendo o terceiro zagueiro, junto dele do Tomori. O Manhã ter ficado depois da investida do Chelsea foi uma ótima notícia para o Milan, porque é um goleiro que faz diferença, pega pênalti, é muito bom debaixo das traves. E aí o Milan é isso, o Fofana, Hit e Modric devem fazer esse meio campo, com o Modric sendo o jogador mais cerebral e os outros dois jogadores de intensidade, de roubada de bola, de passes mais curtos, o Estupinan e o Saelemaekers de ponto, o Saelemaekers que estava na Roma, e aí no ataque contando com os gols do Jimenez e do Pulisic. Mas as opções de elenco são escassas, né? O Milan precisava de um pouco mais, eu acho que é pouco para disputar o título. Vamos ver até onde o Allegri vai conseguir levar esse time, mas eu não me surpreenderia do Milan conseguindo uma vaga na Champions, até pelo calendário mais tranquilo. Indo para o Bolonha que vai ter Europa League para jogar, jogou Champions na última temporada, né? Bolonha do técnico Vincenzo Italiano, né? Comemorou então o título da Copa Itália. E o Bolonha, ele teve aí como chegadas o Vitic, zagueiro do Sparta Praga, lá da República Tcheca, e o Regin, zagueiro do West Bromwich. Perdeu o Beckham, zagueiro para o Napoli, e o Indoie, ponta para o Nottingham Forest, lá para a Premier League. O Vincenzo Italiano, ele cai um pouquinho o rendimento, né, de uma temporada para outra do que o Thiago Motta fazia, mas ele ainda assim conseguiu ter uma temporada ok. Vamos ver agora na segunda temporada dele. Tem aí como principais jogadores o Orsolini, meia, o principal jogador da equipe, jogador da seleção italiana, o Ciro Immobile, atacante veterano, o atacante argentino Santiago Castro, o zagueiro Juan Miranda. Esses são aí os jogadores que tiveram mais destaque aí na última temporada na equipe do Bolonha, né? Bolonha que deve jogar no 4-2-3-1, tendo o Pobega também, com o Freuler fazendo essa dupla de volantes. Bolonha, eu já acho que o Bolonha está abaixo nessa briga aí por vagas em competições europeias. Acho que o Bolonha, assim, aí é meio palpite, pode ser que me queime a língua, mas eu acho que ele é time para meio de tabela, por conta aí de como rendeu e de como deve render nessa temporada. Time aí para ficar perto dessa nona posição que ele ficou aí. O Como de Cesc Fábricas, né, foi a grande surpresa, não só da Itália, como da temporada europeia, né? O Como chega com um técnico jovem, que é um ex-jogador muito importante, e o Fábricas leva o Como a ser 10º colocado. Né? Cidade que só era conhecida por aquele lago maravilhoso, agora é conhecida pelo time de futebol. E será que o Como vai conseguir evoluir? Vai pelo menos se manter na 10ª colocação, aí no meio da tabela, já seria maravilhoso, né? Já seria ótimo. Como chegadas, o Fábricas tem como reforço o Jesus Rodrigues, que chega do Betis, ponta esquerda, o Álvaro Morata, centroavante, que chega para ser um destaque da equipe, o Nicolas Kuhn, ponta do Celtic, o Baturina, né, meia da seleção da Croácia, lá do Dinamo Zagreb, e perdeu o Strefeza, ponta direita, e perdeu também o Alessandro Balemo, né? Então, que é meio campista. Você tem como principais jogadores o Nico Paz, meio campista da seleção argentina, o Hassani Diallo, atacante, o Patrick Cutrone, atacante, e tem também o Sérgio Roberto, meia, né, ex-Barcelona. Então, é um time repleto de boas opções aí, dadas as devidas proporções. Estou falando de um time que veio da segunda divisão recentemente e que tem um orçamento curto, mas tem boas opções de titular e reserva para trabalhar, né? O Fábricas gosta de jogar no 4-1-4-1, e aí você tem esse trio com Baturina, Nico Paz e Morata aí, possibilidade de sair muitos gols, com Jessé Rodrigues e Diallo dando velocidade ali pelas pontas. Olho no Como, eu acho que é um time que pode surpreender e dar muito trabalho, e vai ser muito legal de ver jogar, né? Já foi legal na última temporada, vai ser muito bacana de novo. 11º na temporada passada, o Torino, do técnico Marco Baroni, tem para essa temporada a chegada do Franco Israel, goleiro do Sporting, né? O Zaccaria, ponta direita do Toulouse, e teve a saída do Ricci para o Milan e do goleiro Milinkovic Savic para o Napoli. O Torino, que tem como
goleador Che Adams, né, que foi o artilheiro do time na última edição da Série A. Tem também como destaque o Nicola Vlasic e o Casadei, jogador italiano, jogou em seleção de base da Itália, né? O Torino joga no 4-2-3-1 e o Torino é um time que sempre é chato de enfrentar, então acho que as saídas foram bem repostas e acho que o Torino vai manter aí o desempenho. Eu espero um meio de tabela para a equipe, para o rival aí local da Juve. Seguindo com a Udinese. A Udinese ela ficou em 12º lugar, tem como técnico o experiente alemão o Costa Honjaik, que já treinou vários times aí pela Europa, e a Udinese ela teve como chegadas importantes o Miller, meia de 18 anos escocês, uma promessa do futebol escocês em Lennon Miller, um jogador de meio campo, o Arthur Atta, né, o tradicional palíndromo, né, o cara que se lê o sobrenome de trás para frente é a mesma coisa. O Atta fez um belíssimo gol no final de semana, jogador habilidoso, né, driblador, conduz bola, né, veio do Metz. E o Luca Kjærgaard, atacante veio do Odense da Dinamarca. O time se reforçou com promessas, com jogadores habilidosos, então um mercado interessante da Udinese, né? A Udinese que perdeu o Biol, zagueiro, para o Leeds, os Marzic para a Atalanta, atacante, né? O Lorenzo Luca para o Napoli e o Tovan para o Lens. Então são perdas importantes do elenco. O Udinese que tem aí o Alexis Sanches ainda no elenco, jogador chileno veteraníssimo, e acho que é preciso entender o quanto que as perdas vão fazer falta, se isso pode fazer o Udinese correr algum risco, mas eu acho que não. Eu acho que a Udinese tem bons nomes e deve aí disputar o campeonato italiano bem, ficando aí no meio da tabela, tentando de repente melhorar ou pelo menos manter a sua posição. O Genoa, que ficou em 13º lugar, tem aí uma temporada importante para poder se manter nesse meio de tabela. O Genoa que é treinado pelo Patrick Vieira. Patrick Vieira é um espetacular jogador de futebol, né? E agora pegou a última temporada no meio, agora ele vai, depois de vir do Estrasburgo, agora ele vai pegar a temporada inteira para ele poder trabalhar, fez a pré-temporada, e o Patrick Vieira já teve bons lampejos como treinador, né? Chegou o Stanciu, atacante, o Carbone, atacante da Inter, né, que até atuou em alguns jogos aí da Copa do Mundo de Clubes, e o Grombaek, atacante do Rennes. Nas saídas, o De Winter, zagueiro, foi para o Milan, o Ahanor foi para a Atalanta, lateral esquerdo, o Gudmundsson, atacante, saiu, além do Pinamonte, artilheiro da equipe. Então, assim, foram perdas muito relevantes para o time do Genoa, né? Você tem aí alguns jogadores importantes no Genoa, como Malinovski, que fez história aí na Atalanta, um jogador habilidoso, entrava no segundo tempo, né? Muita gente lembra ali principalmente no futebol na época da pandemia, né? O Júnior Messias, brasileiro, atacante ex-Milan, o Johan Vázquez, zagueiro da seleção mexicana. Então tem alguns jogadores conhecidos nesse time do Genoa. O Carbone, o Grombaek e o Stanciu, eles já chegam para ser as opções ali ofensivas, né? Já chegam para ser titulares, foram contratados para isso. O Malinovski, que aí está fazendo uma função de volante, vamos ver se vai ser essa função mesmo que vai desempenhar ao longo da temporada. Mas assim, foram perdas importantes e reposições boas, né? Mais ou menos o esquema da Udinese, né? Então eu acredito que o Genoa deve seguir sendo um time ali consistente no meio da tabela do campeonato italiano. Ao contrário desse aqui, tá? O Verona eu já acho, aqui é um grifo meu, eu acho que o Verona corre risco de rebaixamento, tá? Que o Bira Leal não assista meu vídeo, né? Que ele é torcedor do Verona, vai ficar triste. Mas, assim, se você for pegar, o Verona tem como técnico, né, o Paulo Zanetti na sua segunda temporada, ficou em 14º lugar na última, né? O time tem aí a chegada do atacante Giovani, que era uma opção de banco aqui do Corinthians, entrava pouco até, né? O jogador jovem, 21 anos, trouxe o Amin Sarr, atacante do Lyon,
o Niasse, volante do Young Boys, mas o time perdeu o Duda, que era ali um dos seus principais jogadores de meio campo, jogador com excelentes números na temporada, foi para o Al-Ittihad da Arábia Saudita, saiu o zagueiro, o Diego Coppola foi para o Brighton, o Gilard foi para Roma, zagueiro, o artilheiro da equipe saiu, né? Foi para o Feyenoord, o Tengsted, o Lazovic também saiu. Então, assim, são muitas perdas e com poucas reposições. E, assim, eu acho que podemos ter um ano de queda da equipe do Verona. O Mosquera, com certeza, é o principal jogador, né? Jogador colombiano, é a grande esperança de gols. O time que deve jogar com 3 zagueiros. E vamos ver se realmente vai ser um ano ruim ou se o Bolonha consegue aí surpreender e fazer uma boa temporada. E o 15º foi o Cagliari, né? O Cagliari, que é outro time que tem que tomar cuidado em relação a rebaixamento, não pode vacilar, né? A equipe do Cagliari tem como técnico um rapaz de 39 anos, o Fábio Pisacani. Vai ser o seu primeiro trabalho como técnico na carreira. O Napoli teve a chegada de Gianluca Caetano do Napoli, né? Perdeu o Marin para o AEK e o Makumbul meia para o Samsunspor da Turquia. Então, o Cagliari que tem aí o Espósito, né, e o Piccoli fazendo essa dupla de ataque, vai jogar com 3 zagueiros nessa temporada. Tem o Adopo aí como um jogador de qualidade ali no meio, o goleiro Caprilli é um bom goleiro, e um jogador muito conhecido é o Mina, dali ex-Palmeiras, jogador que jogou muito tempo, jogou Copa com a seleção da Colômbia, zagueiro alto, né, mas que caiu um pouco de rendimento nos últimos anos. O Napoli tem que tomar cuidado para não correr risco de ser rebaixado nessa... O Napoli não, o Cagliari tem que tomar cuidado para não correr risco de ser rebaixado nessa temporada. 16º na última temporada, o Parma traz uma das melhores histórias para a gente acompanhar, né? O Parma contratou um técnico de 30 anos. Quando foi contratado tinha 29, agora tem 30. É impressionante, né? O Carlos Cuesta vai estrear como treinador essa temporada no Parma, e ele era auxiliar do Arteta no Arsenal desde 2020. Então traz essa bagagem de trabalhar com o Mikel Arteta, e um menino, né, mais novo que muitos jogadores que vão disputar a Série A, vai aí ser o comandante do Parma, né? O Parma, que todo mundo que foi criança nos anos 90 como eu, quer ver o Parma forte, quer ver o Parma lá em cima, né? E a política do atual Parma é de investir em revelar jovens. E tá certo, né? Quando você tem pouco dinheiro, essa é uma política, e o Parma faz isso abertamente, né? Tanto que traz o Matija Frigan, do Westerlo, como reforço, de 22 anos, o Ordóñez, volante de 20 anos, que se destacou no Vélez Sarsfield da Argentina, o Sorensen, meia dinamarquês, de 23 anos, do Midtjylland. E aí, como saídas, tem a perda do Giovanni Leone, um zagueiro muito promissor, que foi para o Liverpool, perde o Boni para a Inter, né? E perde o Son para a Fiorentina e perde o Denizman para o PSV. Além do Mihaila, né? Que saiu, atacante pela direita, que saiu, foi para o Rizespor da Turquia. Assim, vamos ver como é que o Parma vai conseguir lidar, né? Saídas e chegadas, treinador jovem, né? Tudo indica que ele vai manter o sistema que já havia sido usado pelo Chivo, com 3 zagueiros, com o Pellegrino e o Alkvist fazendo aí a dupla de ataques, o Ordóñez já como titular. Interessante, vai ser muito interessante ver o jovem Carlos Cuesta com o Parma. Olha, eu acho que o Parma tem condições de se manter na primeira divisão. Claro que a temporada vai avançando, as dificuldades vão chegando e a gente vai ver se o Parma vai correr risco ou não. Mas eu acho que o Parma tem tudo para ser um time muito interessante da gente assistir e que possa se manter na Série A mais um ano. Quem sabe até conseguindo resultados surpreendentes, incomodando times grandes, né? A ver, a aguardar. O Lecce escapou do rebaixamento na última temporada por 3 pontos. Ficou 3 pontos na frente do Empoli. Então,
é um time que acendeu o sinal amarelo, né, para que esse ano não seja um ano de rebaixamento. O Lecce tem, para isso, ele faz um movimento controverso, né? Ele traz o técnico rebaixado, ele traz o Eusébio de Francesco, que caiu com o Veneza. Como principais chegadas, o Kouassi, lateral direito, estava na segunda divisão francesa. O Matias Pérez, jogador promissor das seleções de base do Chile, estava na segunda divisão do Chile, 20 anos apenas. E trouxe lá da Escócia o Indaba, lateral esquerdo. Perdeu o Bastiroto para a Cremonese, zagueiro, e perdeu o Pablo Rodrigues, atacante, para o Lech Poznan, né? O Lecce tem como principal jogador, talvez a principal joia do futebol italiano, né, que é o Francisco Camarda, de 17 anos, um cara que já joga na seleção de base. Aqui a gente vê na prévia da escalação da estreia, ele não está aqui como titular, e talvez nem seja titular na temporada mesmo, porque ele só tem 17 anos. Mas deveria, né? Eu acho que deveria. Ficar esperando para jogar também não é tão bom. Mas, enfim, o Camarda é uma joia do futebol italiano e está no Lecce. Então vamos ver o quanto que ele vai conseguir ajudar, né? Você tem o Kristovic, que foi o artilheiro do time na última temporada, atacante, Johan Helgason, meia, o Gaspar, também que é aluno da Gaspar, zagueiro. Esses são os principais jogadores aí do Lecce. Mas o jogador que é o fã de futebol mais que vem em ação, com certeza é o Francisco Camarda, né, que já fez cada golaço. Se você colocar no YouTube aí os gols que ele fez na base, na seleção italiana de base, coisa de louco. Agora vamos para os 3 times que vêm da segunda divisão da Itália, né, que vem para a Série A, começando com o Sassuolo. O Sassuolo que em anos recentes aí fez até boas campanhas na Série A, acabou caindo, disputou o aninho lá a segunda divisão. O técnico é o Fábio Grosso, o homem que fez o gol do título italiano em 2006, ex-lateral esquerdo. O Fábio Grosso tem aí o Jay Idizes, zagueiro do Veneza, como principal reforço, e o time perdeu alguns jogadores, né? Perdeu o Konradsen, ponta esquerda, para o Rosenborg da Noruega, e o Uros Hačić, volante, para o Aris Tessalônica. Mas tem bons jogadores, né? Tem o Armando Laurentini, meio campo, tem o Berardi, ponta direita, então o Pinamonte, né? Um excelente reforço. Então é um time que tem bons jogadores. Acho que é um time que pode disputar aí a sua permanência. Não é um time para se subestimar, não. Eu acho que o Sassuolo vem para ficar na Série A, então, principalmente com os 2 pontas, um bom ataque, se o Sassuolo conseguir se defender bem, fazer pontos em casa, pode sim permanecer. O Pisa, time lá da Toscana, o Pisa, o time que joga com 3 zagueiros, né, vem da segunda divisão, depois de 34 anos, e tem como técnico um conhecido, Alberto Gilardino, ex-centroavante, né? Que teve aí, principalmente no Parma, teve excelentes temporadas, jogou no Milan também. O Gilardino agora é treinador, chegou para essa temporada. Tem como reforços o Isaac Vural, meia que veio do Frosinone, e o Henrique Meinster, atacante que vem do Rennes, né? O time não teve saídas importantes no elenco, isso é bom, né? Para manter a base. E tem aí o Tramonte, né, como o jogador-chave, o jogador mais importante. Tem o Marim, o Nizola, time que deve jogar na transição, no contra-ataque. E, assim, é candidato a rebaixamento. Mas, quem sabe, né? Não consegue engatar em uma boa temporada, não consegue engatar um bom sistema de jogo. E, para a gente fechar esse guia, a gente vai falar da Cremonese, que também está de volta ao futebol italiano em mais uma temporada, né? A Cremonese que caiu e conseguiu aí voltar para a primeira divisão. Cremonese que subiu no playoff, então conseguiu aí a última vaguinha, né? O técnico é o David Nicola,
que já treinou o Cagliari em outra ocasião. Teve aí como chegadas o Van de Pucci, o ponta esquerda, que estava no Catanzaro, e o Bachiroto, zagueiro do Lecce. Como saídas, o Carnecesse, o goleiro, o Daniel Ciofani, atacante, e o Emanuele Valeri, que foi para o Parma, lateral. O Frank Sedult, atacante, é aí o jogador-chave, principal jogador da equipe, junto do Leonardo Senicola e do nigeriano, né, atacante, o David Okereke. Então, a Cremonese que deve jogar no 3-5-2 nessa temporada, e é um time aí que com certeza é o principal candidato a rebaixamento, pelo menos no começo do campeonato. Uma curiosidade da Cremonese é que o goleiro, o Aldaro, ele é goleiro da seleção da Indonésia. Então, a gente fez um vídeo recentemente aqui, né, falando da eliminatória asiática para a Copa do Mundo. O goleiro da Indonésia é o goleiro da Cremonese. Então é isso. Vamos ver quem vai disputar aí esse título, quem vai permanecer, quem vai para as ligas europeias. A gente vai acompanhar rodada a rodada do campeonato italiano. Gostou do vídeo? Deixa aí suas opiniões. Quem é seu favorito para ser campeão italiano? Quero saber o que você pensa também. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.